Boa noite, meu nome é Vitor Ribeiro Tibilete, vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso referente ao título de graduado em Engenharia Mecânica. O título do meu estudo é Refrigeração Frigorífica e Fluidos Refrigerantes. O trabalho vai seguir da seguinte maneira: apresentar a introdução, seguido o capítulo 1, apontando os principais componentes do sistema de refrigeração, o capítulo 2, falando a respeito dos fluidos refrigerantes, o capítulo 3, apresentar os fatores que influenciam no armazenamento de refrigerados e no desempenho do frio, as considerações finais e as referências. Em 1834, Jacob Perkins criou a primeira patente de refrigeração. Essa patente que ele criou foi baseada na teoria de Oliver Evans, que foi quem criou o motor a vapor de alta pressão. Desde então, refrigeração vem sofrendo enormes evoluções e se tornou um dos maiores avanços para a sociedade. A refrigeração em si, ela consiste na retirada de calor de um ambiente ou de um determinado produto, reduzindo sua temperatura e conservando ela de forma mecânica. Essa transferência se dá devido a um agente refrigerante ou popularmente fluido, que faz essa troca do ambiente para o ambiente externo. Esses fluidos, os mais utilizados, é a amônia para a parte industrial e o R-134A para a parte predial. Aqui, o fluido ele é aspirado pelo compressor na forma de vapor. Em seguida, ele é passado para o condensador, onde vai sofrer a transformação do fluido em forma de gás para o fluido na forma de líquido. Em seguida, ele vai passar para a válvula de expansão, e dessa válvula de expansão ele segue para o evaporador, que é o componente que fica no ambiente e que realiza de fato a troca térmica. O capítulo 1 trata dos principais componentes do sistema de refrigeração. Vou apresentar um pouco sobre os compressores. Nesse aqui, o compressor centrífugo, ele vai succionar o fluido por esse impelidor, que o rotor vai fazer a rotação gerando uma velocidade, uma energia cinética no fluido, fazendo com que ele seja comprimido e saia por esse difusor que faz a função da descarga. Nesse compressor alternativo, ele funciona na base de pistões, como se fosse basicamente um motor de combustão interna. No momento em que o pistão está admitindo, ele abre a válvula da sucção, que seria esta no caso. E no momento da exaustão, após a compressão no fluido e tudo mais, ele vai mandar para fora esse fluido pela válvula de descarga, que seria esta aqui no caso. O compressor rotativo, ele tem uma câmara de compressão e duas entradas. Na verdade, uma entrada e uma saída. Uma é da de emissão, que é a sucção, e a outra é da descarga. E ele é movimentado por uma palheta que faz com que esse eixo circule por toda essa câmara de compressão, admitindo o fluido, comprimindo e também realizando a descarga. O compressor do tipo scroll, ele ou caracol ou de espiral, ele possui duas bases. A superior ela é fixa e a inferior ela é móvel. Então o fluido vai entrar nesse espiral, vai percorrer todo esse espiral e vai sair por esse ponto no meio aqui, que é o ponto de descarga. Nesse tipo de compressor, ele não possui nenhum espaço morto, nenhuma câmara de compressão. Então, o fluido vai entrar, vai sofrer essa compressão e já vai sair diretamente. Então, nesse tipo de compressão não vai haver nenhum armazenamento de fluido. O compressor do tipo parafuso, que é o mais comumente utilizado nas indústrias, ele tem alguns pontos principais que deve ser mais chamada a atenção. Esse ponto 1, que é a área onde vai ser realizada a sucção. Após o fluido ser succionado,
ele vai entrar nesse ponto aqui, que é o ponto 2 e 3. O 2 é o rotor fêmea e o 3 é o rotor macho. Eles vão trabalhar engrenando um ao outro, que é onde é realmente o parafuso, e vai fazer a compressão desse fluido. Após essa compressão desse fluido, ele vai realizar a descarga nesse ponto 12. Outros 3 pontos importantes também que deve ressaltar nesse tipo de compressor é o 7, que é o pistão atuador de válvula, o 8, que é o cilindro de controle, e o 11, que é o controle de capacidade. Esses 3 trabalham em conjunto. Eles, na indústria, também é citado como VI. Eles são um modulador, um compensador de capacidade. O compressor, de acordo com o que ele vai trabalhando, na sua escala, se é de alta ou de baixa pressão, ele, querendo ou não, tem as suas perdas, como por atrito, entre outros, e vai perdendo também a sua capacidade, o seu desempenho. Então, a função do pistão, do cilindro e desse controle de capacidade é compensar ela, a fim de que o compressor tenha um desempenho mais próximo do ideal. O condensador, esse da imagem aqui, no caso, é um condensador evaporativo, que é o mais utilizado atualmente. Ele é composto por ventiladores na parte superior e uma bandeja na parte inferior, cheia de água. Essa bandeja de água, ela, por uma bomba, faz com que a água suba e saia em bicos aspersores, que vai por cima da serpentina. Serpentina é essa que recebe o fluido na forma gasosa do compressor e vai fazendo a troca térmica durante todo o processo dessa serpentina, saindo de forma líquida. Após sair do condensador, esse fluido já na forma líquida, ele entra no dispositivo de expansão, passando primeiramente por esse tubo capilar, que funciona basicamente como uma resistência. E esse tubo capilar, o seu comprimento é determinado devido o sistema de compressão que você vai ter na indústria. O outro ponto positivo desse sistema de válvula de expansão é a possibilidade de automação. Com essa automação, essa válvula vai conseguir manter um fluxo bastante retilíneo, bastante eficaz do fluido e mantendo assim o frio na câmara e realizando uma boa troca térmica no ambiente. Após passar pela válvula de expansão, o fluido vai chegar no evaporador. E ele passa por meio das aletas essas que fazem parte do evaporador juntamente com os ventiladores. O fluido vai entrar nessas aletas com uma temperatura mais fria. O ventilador vai jogar essa temperatura fria para dentro do ambiente e vai realizar a troca térmica, pegando assim o calor, e o fluido sai do evaporador mais quente também, numa forma de líquido, uma mistura de líquido e vapor. E assim o compressor vai succionar esse vapor e vai continuar fazendo esse ciclo da refrigeração. No capítulo 2, vou apresentar os fluidos. Ele possui algumas propriedades que são necessárias, que no caso é não ser inflamável, ter um custo razoável, ter compatibilidade com o óleo que vai ter no compressor, apresentar estabilidades químicas e termodinâmicas e não ser tóxico. Com a evolução desses fluidos e a utilização deles, foi criado o Protocolo de Montreal, em 1987, onde 197 países fizeram parte desse protocolo. A intenção desse protocolo era ver os estudos e ver a quantidade de contribuição para a destruição da camada de ozônio que esses fluidos tinham influenciado. Com isso, foi realizados inúmeros estudos, inúmeros avanços, e desde então começou a realização da troca dos CFCs, que é o clorofluorcarbonos, pelos hidrocarbonetos halogenados. Esses hidrocarbonetos, eles não contribuem para a destruição da camada de ozônio, porém, ainda afeta no aquecimento global. Para a área de refrigeração frigorífica, a amônia é a mais aceita no mercado atualmente, devido ao seu custo e às melhores condições de trabalho e resultado que ela desempenha também.
uma das desvantagens dela é que ela não é adequada para ambientes climatizados, onde tem pessoas no meio, devido, caso houver algum vazamento no circuito, a amônia é prejudicial à saúde. Então, nesse meio de climatização, é comumente utilizado o glicol. Quanto à segurança na utilização, deve levar em conta a flamabilidade, a toxicidade, potenciais mutagênicos e carcinogênicos. Outro ponto também que deve ser levado em conta quanto aos fluidos é que se ele possui zero de incidência para a contribuição da destruição da camada de ozônio, ele também é considerado um fluido ecológico. Quanto aos fatores que influenciam no armazenamento dos refrigerados e no desempenho do frio, deve ser levado em conta a luz, a água, umidade relativa, temperatura e circulação do ar. A luz, o local mais ideal deveria ser no escuro, porém com alguns estudos e avanços já tem constatado que se tiver instalação de lâmpadas ultravioletas, ela também ajuda na diminuição da proliferação de fungos e bactérias. A água, ela é utilizada em torno de 2 graus Celsius, um tanto quanto fria, e ao ser aspergida sobre o produto, ela contribui para acelerar a redução da temperatura do mesmo, como também a aceleração do fechamento dos poros, e assim diminuir a possibilidade de contaminação do produto. Quanto à umidade relativa, ela influencia diretamente na qualidade do produto, porque se tiver pouca umidade, ele vai sofrer desidratação. Se tiver muita, ele tem chances de ter infecções, de possuir proliferações de bactérias e fungos no produto. Quanto à temperatura e circulação do ar, as duas caminham juntas. Porque se no sistema do ciclo de refrigeração, ou às vezes no condensador, ou no compressor, no evaporador, eu tiver algum problema, alguma falta de fluido, essa circulação não vai ser adequada, então não vai circular bastante o frio dentro da câmara. E se não circula o frio, não desempenha o funcionamento correto, a temperatura do ambiente e dos produtos também não vai estar dentro do esperado. Outro ponto que influencia diretamente no desempenho do frio é o degelo. O degelo nada mais é que eliminar o gelo que encontra-se nas aletas dos evaporadores. Ele pode ser de forma natural, que é realizar o próprio desligamento do sistema e deixar o gelo descongelar sozinho, ser eliminado naturalmente. Degelo elétrico, que instalam resistências na parte externa do evaporador. Ao ligar essas resistências, vai sofrer um aquecimento aqui no gelo e vai realizar o descongelamento. Porém, ele é somente 30% eficaz. A água é liberar a água e com a temperatura da água e sofrendo degelo também, a eliminação desse gelo nas aletas, e a água vem lavando também essas aletas, deixando mais limpo possível esse meio da aleta para melhorar a circulação. Porém, o mais utilizado atualmente é o gás quente, onde você vai ao realizar esse degelo, você desliga a alimentação de líquido do fluido frio e passa a passar o gás quente, um fluido vapor. Esse fluido vapor, ele vai entrar no meio das aletas e vai fazer com que esse gelo derreta totalmente, e ele é 70% eficaz. Porém, atualmente também as indústrias têm conciliado o degelo a gás quente com o degelo a água. Quanto às considerações finais, o estudo me chamou mais atenção devido à minha empresa onde eu trabalho hoje, que é um frigorífico, e sou monitor da parte de utilidades, que contempla refrigeração e geração de vapor. Com isso, vi bastante a interação do meio acadêmico com o meio profissional, onde eu aplico e tenho aplicado bastante os conhecimentos adquiridos durante minha graduação. E acredito que pode chamar a atenção de bastantes estudantes aí ainda. Aqui, quanto à referência, eu utilizei 6 obras literárias, 3 artigos científicos e 3 sites
que são especializados na parte de refrigeração. Fica aqui o meu muito obrigado e uma boa noite. Três minutos.